Começando mais um Giro NBA. E aí, meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, já no começo do vídeo não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso às notícias do melhor basquete do mundo. Bem, então, vamos lá então, pessoal. Primeiramente, Bobby Portis, jogador ala pivô do Milwaukee Bucks, foi suspenso. Bem, a notícia eu peguei lá no site The Playoffs Brasil. E ela diz o seguinte: o Milwaukee Bucks recebeu a notícia de que o ala pivô Bobby Portis recebeu uma suspensão de 25 jogos sem pagamento, acredito que sem fiança, né? Vamos dizer dessa maneira, sem a maneira de você pagar financeiramente para que você tenha a possibilidade de jogar, após testar positivo para tramadol, substância proibida pela NBA. A punição foi dada hoje mesmo, na quinta-feira, dia 20 de fevereiro. E aqui, vamos lá, vamos explicar a história de como que isso aconteceu. Seu agente Mark Bartelstein explicou para a Chance Charania da ESPN americana. O que aconteceu foi o seguinte: Bobby Portis tomou tramadol de forma não intencional, ou seja, aquela famosa forma culposa, quando não há intenção, vamos dizer assim, acreditando que era toradol. Tá? E aqui, assim, os termos, vamos dizer assim, técnicos das substâncias químicas, eles estão aqui somente como uma forma de esclarecimento, vamos dizer assim. Mas, basicamente, ele tomou, sem querer, uma substância, né? Ele ingeriu uma substância química, um composto químico que não é permitido pela NBA, que aí, se você for testado positivo, você vai ser pego no doping, né? Mas isso ocorreu por quê? Ele acreditava que era toradol, que é um medicamento aprovado pela NBA para alívio de dor e inflamação. Ele já havia usado toradol anteriormente, assim como muitos outros jogadores da liga. Entretanto, o tramadol, um opioide sintético, foi incluído na lista de substâncias proibidas apenas na última temporada. Além disso, o erro ocorreu porque um assistente do jogador, que possuía prescrição válida para tramadol, acidentalmente lhe informou que o medicamento era toradol, ou seja, ele, de maneira equivocada, deu um remédio achando que era outro, e aí acabou ferrando o jogador. O que acontece? 25 dos jogos de suspensão, sendo que o Milwaukee Bucks tem somente mais 29 jogos para disputar. O que a equipe do Milwaukee Bucks pode fazer? Depois de 5 jogos, 5 partidas com ele suspenso, pode colocar ele na lista, a equipe pode colocar o Bobby Portis na lista de suspensos e assinar com um jogador temporário até substituí-lo. Vai ser um desafio complicado pro Milwaukee Bucks superar, vamos dizer assim, porque ele tem sido uma peça que tem auxiliado bastante o desenvolvimento do elenco nessa temporada. Além disso, ele é um dos principais nomes para a disputa do prêmio de sexto homem do ano. Era, né? Porque agora não vai ser mais, né? Com 25 partidas fora, acabou. Bem, então é isso. Segunda notícia do dia hoje: atualizações acerca da possibilidade de transferência de Ja Morant. Bem, no dia de ontem, eu trouxe aqui um comentário que foi noticiado, né, nos portais de basquete, acerca do rumor de que o Ja Morant poderia ser um nome que poderia aparecer na próxima off-season. Entretanto, né, com a repercussão que isso deu, o Zach Kleiman, o GM de Memphis, ele, em entrevista ao jornalista Drew Hill, do portal Daily Memphian, falou o seguinte, abre aspas pro GM, tá bom? A verdade é que eu não posso culpar os outros executivos por pensar em uma troca dele, o Ja Morant, tá? Ou na possibilidade de nós pensarmos em negociá-lo. Afinal, assim é a NBA. Mas o que eu posso dizer a todos é que não passa de uma fantasia. O Grizzlies não está pensando na troca de Ja Morant, garantiu o GM. Abre aspas novamente pro GM. Ele falou o seguinte: eu acho que é um pouco desrespeitoso, mas tem sido assim há muito tempo. Então continue subestimando o Ja Morant, continue subestimando essa cidade e essa franquia. Nós deixaremos o nosso desempenho na quadra falar por si, ao invés de rumores baratos. Ja Morant continua em Memphis. Bem, então assim, que nem eu tinha mencionado no dia de ontem, eu tinha até feito, né, no vídeo um levantamento acerca das
questões que poderiam realmente corroborar com essa possibilidade dele sair e corroborar com a possibilidade dele não sair. Vamos falar assim, uma opinião, alguns pontos que valorizavam, né, que davam ênfase a essa opinião de possibilidade de saída e pontos que contrariavam essa possibilidade de saída. E na minha humilde visão, fazendo o levantamento até o final do vídeo, eu falo que não fazia muito sentido, na minha opinião, o Jamoran ser trocado por uma série de pontos. Até se você quiser ver essas pontuações que eu levantei, fica à vontade para assistir o vídeo postado no dia 19, ou seja, no dia de ontem, tá bom? Então, por enquanto, o que nós temos é o seguinte: não vai sair. Não vai sair. Essa é a atual situação, mas é aquela questão, né, mano? O basquete, ele é bem dinâmico nessa questão de transações e trocas de jogadores. Vamos ficar de olho, qualquer outra atualização de mercado eu vou estar trazendo aqui pra vocês, tá bom? E por último, mas não menos importante, Victor Wembanyama fora do resto da temporada. Essa notícia, ela foi que começou a pipocar nos tabloides, né, nas páginas de basquete, agora no final da tarde, um pouco antes das 4 da tarde. Eu tava fazendo aqui o levantamento das notícias que eu ia trazer para vocês e me pegou aqui de uma forma um pouco surpreendente, vamos falar assim, de uma forma que eu não estava esperando. Então, o que aconteceu com o Victor Wembanyama para ele ficar de fora do resto da temporada 24-25, Vinícius? Bem, então vamos lá. O astro do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, deve perder o restante da temporada 24-25 devido a uma trombose venosa profunda no ombro direito, anunciou a equipe em 20 de fevereiro, ou seja, hoje. Os Spurs disseram que a condição foi descoberta depois que o Wembanyama participou do NBA All-Star Weekend. Segundo o Sean Charania, na sua página no X, e aí abre aspas para ele, Victor Wembanyama tem uma forma de coágulo sanguíneo no ombro direito. Ele está fora da temporada. Os Spurs acreditam que essa é uma condição isolada, escreveu Charania no Twitter ou X, que nem eu mencionei para vocês. Bem, para vocês terem uma noção acerca da gravidade desse tipo de lesão, Chris Bosh, ele parou de jogar por causa que ele descobriu que ele tinha coágulos sanguíneos, pois isso não, assim, segundo até o Tim McMahon da ESPN, né, eles podem não apenas ameaçar a sua carreira, mas também a sua vida. Felizmente, os Spurs acreditam que o Wembanyama se recuperará totalmente até o início da temporada, de acordo com o jornalista da ESPN, o Tim McMahon. E o que eu identifiquei foi o seguinte, segundo a pesquisa que eu fiz, né, eu peguei aqui na página da CNN, tá bom? E aqui, ó, vamos lá, vou ler. Segundo o pesquisador Carlos Henrique Miranda, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, algumas doenças podem desencadear a formação de coágulos até mesmo quando não existe um sangramento ou hemorragia, que eu acho que é esse o caso do Victor Wembanyama. Não deve ter, por exemplo, sangramento ou hemorragia para ter esse problema de coágulo. Tá? O que eu tô achando, que assim, brevemente, que foi, como não foi falado de maneira mais aprofundada, eu acho que é mais ou menos isso. Eles podem atingir uma variedade de órgãos, incluindo o pulmão, o cérebro e o coração, além de provocar casos de infarto e acidente vascular cerebral, ou seja, o AVC. Aí continua, abre aspas aí pro pesquisador, a formação de coágulos dentro do vaso ou da artéria entope e interrompe a passagem de sangue, levando a um problema no órgão para o qual o sangue deveria chegar. Quando eles se formam nos vasos do pulmão, por exemplo, desencadeiam uma doença chamada embolia pulmonar. No caso de atingir uma coronária, vaso ligado ao coração, podem causar um infarto, explicou Carlos. Então eu acho que é mais essa situação aqui. De certa maneira, talvez o corpo do Victor Wembanyama tá tendo esse tipo de coágulo sem ter uma hemorragia ou coisa do tipo, e isso pode complicar no fluxo sanguíneo no corpo do jogador, e ele pode, né, como ele é um atleta de alto rendimento, imagina o cara jogando, né, tendo que bombear muito sangue, né, pro corpo todo, e aí com esse tipo de, vamos dizer assim, desse impedimento de fluxo sanguíneo, isso pode causar algum tipo de lesão
podendo às vezes até levar aí ao óbito do jogador e obviamente ninguém quer isso, né, mano? Então, melhoras aí pro Victor Wembanyama, espero que isso não seja um caso que se agrave e que na verdade ele seja um caso que se solucione, que ele fique curado, que ele não tenha mais nenhum tipo de problema acerca disso, assim como qualquer outro tipo de atleta ao redor do mundo de qualquer esporte. Bem, essas foram as notícias de hoje, espero que você tenha gostado, tamo junto e até a próxima.